Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz, técnica de enfermagem, e novamente estarei aqui dando continuidade para vocês do curso de Primeiros Socorros, noções básicas, tá bom? E agora vamos falar mais diretamente, como eu disse no vídeo anterior, sobre as noções de doenças e as noções do Primeiros Socorros. Vamos começar com insolação. O que é a insolação, Beatriz? Ela ocorre devido à ação direta dos raios solares sobre o indivíduo. É quando ele fica muito tempo embaixo do sol, sem protetor solar, sem um boné, sem alguma forma de se proteger dos raios solares. Então acaba acontecendo insolação nele. O que a gente faz para ajudar ele? Eu vou estar dizendo já já. Quais são os sintomas e os sinais? A temperatura do corpo ela fica elevada, a pessoa fica quente, ela fica com a pele avermelhada, ela fica seca, ela tem vários níveis de consciência, ela fica atordoada, ela sente falta de ar, ela sente desidratação, a boca seca o tempo todo, como se fosse muita sede. Ela tem dor de cabeça, náuseas, tonturas também, tudo por causa da insolação. O que fazemos para ajudar, para ter os primeiros socorros com a pessoa que se encontra nesse estado, é baixar a temperatura do corpo dele. Mas como é que a gente faz isso? A gente faz isso se envolvendo o corpo da vítima com toalhas umedecidas. Não taca ele embaixo d'água, não faz de forma agressiva. É uma coisa que a gente tem que fazer de forma progressiva, é uma forma contínua, aos poucos. Vai umedecendo a pele dele, para poder ele... a temperatura do corpo dele ficar normal. Oferecer líquidos. A gente não pode pedir para ele beber 2 litros de uma vez de água. Vai ser em poucas quantidades e de forma frequente. Tá bom? Temos que manter a vítima deitada, avaliar o nível de consciência dela, perguntar quantos anos ela tem, qual que é o nome dela, se ela tem filhos, se ela tem marido, se ela tem pai, mãe. Perguntas comuns do dia a dia, para testar o nível da consciência da pessoa. Testar também o pulso dela, como eu disse no outro vídeo, a melhor forma de fazer isso. E ver a respiração dela também, ou aproximando perto para sentir a respiração, ou botando o ouvido no peitoral. É uma das formas também de verificar a respiração, tá? Providenciar o transporte adequado para a pessoa. Encaminhar para atendimento hospitalar. Ok? Agora vamos para a internação. A internação ela já ocorre com calor em lugares fechados e não arejados. Por exemplo, em fundições, em padarias, em caldeiras. É onde tem um calor de forno, por exemplo. É intenso no trabalho muscular, não é simplesmente embaixo do sol. Os sinais e sintomas são temperatura também do corpo avermelhada, são os mesmos sintomas, tá bom? A diferença aqui vai ter insuficiência respiratória, ó. A outra vai ter falta de ar. Essa aqui vai ter uma insuficiência respiratória, é pior. O primeiro socorro dela é remover a vítima para um lugar fresco e arejado. E colocar ela em um lugar que ela consiga respirar melhor. Baixar a temperatura do corpo da mesma forma, de modo progressivo, de modo lento. Tá bom? Com um pano umedecido com água. Manter também ela deitada com o tronco ligeiramente elevado. O tronco aqui, ó, pescoço um pouco elevado. Avaliar o nível de consciência dela também, com perguntas, o pulso e a respiração. Encaminhar para atendimento hospitalar. Próximo é ferimentos externos. São lesões que acometem as estruturas superficiais ou profundas do organismo com grau de sangramento, laceração e contaminação variável. Quais são os sintomas? Dor e edema local, sangramento, laceração em graus variáveis, contaminação, se não adequadamente tratado. Primeiros socorros. O que fazemos, Beatriz, quando tem ferimento externo? Bom, a gente tem que priorizar sempre o controle do sangramento. Se estiver sangrando muito ou pouco, principalmente se estiver sangrando muito, a gente pega algum pano ou alguma camisa, dependendo do lugar que você está, para estancar aquele sangramento. Pressionar com a mão mesmo. Você tem que tirar aquele sangramento. Não pode deixar sangrando ali, porque
senão a pessoa vai perder o sangue, aí ela vai acabar desmaiando e acontecendo coisas que eram para ser piores. Por isso a gente faz esse tratamento de primeiros socorros, que é o básico. Evitar que sangre mais. Aperta até estancar ou fica ali apertando o tempo inteiro. Lavar o ferimento com água. Proteger o ferimento com pano limpo. O pano tem que estar limpo na hora de estancar, ok? Fixando sem apertar. Não remover objetos empalados. O que é isso, Beatriz? Por exemplo, a pessoa se cortou, se machucou com um tronco, um pedaço de madeira, ficou na pele dela. Não posso remover esse objeto. Se eu remover é pior. Porque você não sabe se ele está ali numa artéria, se ele está em algum tipo de órgão, algum órgão, dependendo de onde a pessoa for ferida, né? Que aí, se você remover, piora, abre. E ele pode estar ali protegendo. Ele pode estar ali evitando que sangre mais. E ao você tirar, você vai fazer com que sangre muito mais e piore e dê alguma hemorragia interna, hemorragia externa e piora tudo. Então nunca tire o objeto, só proteja ele. Não coloque qualquer substância estranha sobre a lesão. Eu vou tacar aqui esse remédio que eu vi. Não taca nada. Somente limpe com água e proteja o sangramento. Proteja o local para evitar o sangramento pior. Encaminhar para atendimento hospitalar, sempre. Hemorragia. É a perda de sangue devido ao rompimento do vaso sanguíneo. Pode ser artéria, pode ser veia, pode ser capilares. Toda hemorragia deve ser controlada imediatamente. É o que eu disse, estancar o sangue. Estancar o sangramento. A hemorragia abundante e não controlada pode causar morte de, olha só, entre 3 a 5 minutos. Imagina uma pessoa morrer em 3 a 5 minutos porque não estancou, não parou o sangramento. Então, sempre em caso de hemorragia, em caso de sangramento abundante, você tem que estancar o sangue, pressionar ele até parar. Ou se no caso não parar, você não pode parar de pressionar, ok? Lembrando com pano limpo. Agora na hemorragia externa, o sangramento é visível. Nível de consciência variável decorrente da perda sanguínea, a pessoa começa a se alucinar, ou desmaia, ela fica pálida, ela fica com a pele mucosa. Nossa, é uma coisa assim horrível. Então a gente tem que saber os sinais, os sintomas e os primeiros socorros que devemos aplicar. Comprimir o local usando pano limpo, conforme os outros. Quantidade excessiva de pano pode mascarar o sangramento. Manter a compressão entre os cuidados definitivos. Se possível, elevar o membro que está sangrando. Não utilizar qualquer substância estranha para coibir o sangramento. Encaminhar para atendimento hospitalar, sempre. Hemorragia interna. O sangramento a gente não vê. O nível de consciência variável depende da intensidade, do local do sangramento. Essa aqui é complicada porque a gente não tem como saber se realmente está com hemorragia interna. É meio difícil. Então, é mais a pessoa que vai conseguir ver em si, a vítima. Quando ele tem sangramento pela urina, sangramento pelo ouvido, fratura no fêmur, dor com rigidez abdominal, vômitos com tosse com sangue, traumatismos ou ferimentos penetrantes no crânio, tórax e o abdômen. Primeiros socorros: manter a vítima aquecida e deitada, acompanhando os sinais vitais. Os sinais vitais já expliquei o que é, né, lá no início. Acompanhar os sinais vitais dele, acompanhar a respiração, acompanhar o pulso, acompanhar a consciência e atuando adequadamente nas intercorrências. Agilizar o encaminhamento urgentemente para o hospital. Amputação parcial, controlar o sangramento sem completar a amputação. Amputação total, controlar o sangramento e envolver a parte amputada com um pano limpo a ser transportada junto com a vítima. Ok? Hemorragia nasal. Sinais e sintomas. Sangramento nasal visível. É quando escorre sangramento pelo nariz, correto? O que fazemos? Colocamos a vítima sentada, com a cabeça ligeiramente
voltada para trás. Não é completamente, tá? É ligeiramente. E apertar a narina durante 5 minutos. Apertar as duas narinas, ok? 5 minutos ali nessa posição. Caso a hemorragia não pare, comprimir externamente o lado da narina, que está sangrando, tá? E colocar um pano ou toalha fria sobre o nariz. Se possível, usar um saco de gelo. E depois encaminhe para o hospital. Queimaduras. Ela é uma lesão produzida no tecido de revestimento do organismo por agentes térmicos, elétricos, produtos químicos e radiação ionizante e animais peçonhentos. Existem 3 tipos de queimadura, 3 graus. Primeiro grau, ela atinge somente a epiderme, que é a primeira camada da pele. Dor no local e vermelhidão na área atingida. Primeiro grau, aqui ó, atingindo na primeira. Segundo grau, atingindo aqui ó, na segunda. Essa aqui. Já no segundo, já tem bolhas. Na segunda camada, ó, atinge a epiderme e a derme, atinge as duas. Apresenta dor no local, vermelhidão e ainda bolhas de água. Queimadura de terceiro grau atinge a epiderme, a derme e alcança ainda os tecidos mais profundos, podendo chegar até o osso, dependendo da imensidade. Ok? Os primeiros socorros: isolar a vítima do agente agressor. Se ela tiver um ferro, um secador, N formas. Tira o objeto, o agente agressor que está agredindo a pele, de perto dela. Diminui a temperatura local, banhando com água fria. Bastante água corrente fria no local onde está queimado. Proteger a área afetada com plástico. Não perfurar a bolha. Não coloca gelo. Não coloca medicamento. Nem produto caseiro. Tá legal? Você não sabe qual tipo de queimadura que está ali. Então, precisa ter esse cuidado de não fazer esses itens, ok? Retirar parte da roupa que esteja no local da área queimada. Se eu queimar meu braço e eu tô com uma camisa comprida, corto a blusa ou tiro a blusa para esse local ficar livre. Retirar anéis, pulseiras, para poder não provocar estrangulamento ao inchar. Porque quando a gente queima, ela incha. E nisso, você incha e pode ter algum anel, alguma pulseira, ela vai ficar na sua pele e você vai inchar. Então, vai acabar estrangulando a tua pele. Vai apertar demais. E encaminhar para o atendimento hospitalar. Queimaduras elétricas. Primeiros socorros. Desligar a fonte de energia elétrica ou retirar a vítima do contato elétrico, com luvas de borracha, para poder você não ser atingido. E luvas de cobertura com bastão isolante, antes de tocar na vítima. Adotar os cuidados específicos para as queimaduras apresentados anteriormente no slide anterior, tá? Se necessário, aplicar a técnica RCP, que falamos, ok? Queimadura quando é nos olhos. O que eu faço, Beatriz? Lavo bastante o olho com água em abundância durante vários minutos. Vedar o olho atingido com um pano limpo e encaminhar para o hospital. Vamos agora para desmaio. Conceituação: é a perda súbita e temporária da consciência e da forma muscular, geralmente devido à diminuição do oxigênio no cérebro, tendo como causa hipoglicemia, fator emocional, dor extrema, ambiente confinado, vários e vários motivos. Sinais e sintomas: tontura, sensação de mal-estar, pulso rápido e fraco, respiração presente de ritmos variados, está descontrolado, tremor nas sobrancelhas, pele fria, pálida e úmida, inconsciência superficial. Primeiros socorros: colocar a vítima em local arejado e afastar os curiosos. Deitar a vítima, se possível, com a cabeça mais baixa que o corpo. Isso aqui está querendo dizer, o bom para a gente fazer é levantar as pernas, porque a circulação sanguínea vai para a cabeça. Então, a cabeça sempre tem que ficar mais baixa do que o corpo, para poder circular sangue para a cabeça, ok? Afrouxar as roupas e encaminhar para atendimento médico.
Convulsão. Nossa, Beatriz, o que eu faço quando alguém está com convulsão? Vamos lá, vamos entender primeiro o que é a convulsão. Ela é uma perda súbita da consciência, acompanhada de contrações musculares bruscas e involuntárias, conhecida popularmente como ataque. A pessoa começa a se tremer, começa a babar. Causas variadas é epilepsia, é a mais famosa, né? Febre muito alta, traumatismo craniano, entre outros. Os sintomas é inconsciência, a pessoa fica completamente inconsciente. Ela tem uma queda abrupta, salivação abundante e vômito, contração brusca e involuntária dos músculos, enrijecimento da mandíbula, fica totalmente rígida, trava completamente os dentes, relaxamento das esfíncteres, urina e fezes soltas, esquecimento. Ela nem lembra como é que foi. O que eu faço então? Eu coloco a vítima em local arejado, calmo e seguro, afasto os curiosos também. Proteger a cabeça da vítima para poder ela não bater e causar danos piores. Afastar objetos existentes ao redor da vítima. Tem uma faca ali perto, tem uma tesoura, porque ela vai acabar se machucando. Tira tudo de perto, deixa ela livre. Lateralizar a cabeça em caso de vômitos, ok? Afrouxar as roupas e deixar a vítima debater-se livremente. As pessoas falam que você tem que ficar prendendo a vítima. Tem muita gente que dá esses primeiros socorros que são errados. Nas convulsões com febre alta, diminuir a temperatura do corpo envolvendo com um pano embevecido por água. E encaminhar para o atendimento médico. Muita gente fala que você tem que pegar, abrir a boca dela e segurar a língua para ela não morder a língua, mas isso é errado, você não pode fazer isso, ok? Os primeiros socorros são esses aqui que eu acabei de falar. Lesões traumáticas de osso, articulações e músculos. Temos quatro tipos. A fratura, a entorse, distensão e luxação. A fratura, o que ela é? É um rompimento total ou parcial de qualquer osso. Existem dois tipos de fratura, fechada e exposta. A fechada ela é assim, ó. Você não vê a fratura por fora, ela só está sentindo muita dor. E a exposta, ó, a pele está aqui, ó. Sai o osso, você enxerga o osso. E entorse é a separação momentânea das superfícies ósseas articulares, provocando estiramento ou rompimento dos ligamentos. Distensão é o rompimento ou estiramento anormal de um músculo ou tendão. Luxação é a perda de contato permanente entre duas extremidades ósseas em uma articulação. Os sinais e sintomas são, em todos esses casos, do A ao D, dor intensa, dificuldade em movimentar a região local, hematoma, inchaço e deformidade da articulação. Os primeiros socorros que nós vamos atuar é manipular o mínimo possível o local afetado. Não colocar o osso em lugar nenhum, não posso colocar o osso de volta no lugar. Isso não se faz. Proteger os ferimentos com panos e controlar o sangramento. Imobilizar a área afetada antes de remover a vítima. Se possível, aplicar uma bolsa de gelo no local afetado e encaminhar urgentemente para o médico. Ok? Os exemplos aqui de imobilização, tem a tala, tem esse aqui, ó, a própria pessoa fez com papelão para poder imobilizar o local. Tá certo? Pessoal, vamos parar por aqui, tá bom? Próximo de vídeo a gente continua com mais noções básicas de primeiros socorros. Ok? Obrigada!